a partir de agora, porque nós vamos estar falando sobre autobiografia. Eu sei que a nossa aula está perto de acabar, mas não se preocupe, porque isso não vai me deixar intrigada, não. Eu quero que vocês escutem aqui o que esse narrador está falando sobre a autobiografia, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho da estrutura da autobiografia. Então, a própria formação da palavra nos indica o que é o auto. Refere-se a si mesmo. Bio, vida, grafia, escrita. Logo, nós podemos dizer que a autobiografia é a escrita sobre a própria vida. Muitos publicam esse tipo de texto para divulgar os fatos mais marcantes a respeito de si mesmo. Agora, galera, veja aqui. O que tem que ter numa autobiografia? Primeiro, o autor, o narrador e o protagonista é você mesmo. Então, quando você for escrever a sua própria vida, você vai ser o autor do texto, o narrador do texto e o personagem principal, ou seja, o protagonista do texto, tá bom? Outra coisa interessante, todo texto de autobiografia, os verbos e os pronomes vão estar combinando com o pronome eu. Por que eu? Porque eu escrevo, ó. Dilan Camargo, ele começa o texto dizendo assim, nasci em Itaqui. O verbo nasci foi conjugado a partir do pronome eu. Eu nasci, né? E uma outra coisa interessante, galera, o verbo é sempre no passado, porque se refere a itens do passado, tá? Toda autobiografia é passado. Toda autobiografia é passado. Então, nasci, eu nasci. Então, no tempo passado, eu nasci. Esse caso aí, ele é um pretérito perfeito, né? A nossa aula aqui continua dizendo, galera, que o texto da autobiografia... Opa, vamos lá, adianta aqui. O texto da autobiografia, além dessas características aí, ele vai falar sobre a individualidade do autor. E ele apresenta, galera, ele começa do começo da vida. Veja que é do nascimento até o momento atual do autor, né? Então, quando você escreve uma autobiografia, você vai fazer em ordem cronológica, do princípio da sua vida até o momento em que você se encontra. Ou você pode fazer de um momento específico da sua vida, ou destacar um momento específico, né? Dentro do texto da autobiografia. O texto da autobiografia não tem segredo. É isso aí. É você falando de você.